Uma placa de aço delgada de 4 milímetros de espessura. Então, toda a placa ela tem 4 milímetros de espessura. Até dá para destacar aqui, ó, a espessura da placa seria esse ladinho aqui, ó, estas dimensões que aqui estão. Que ela é muito pequenininha, né? Mas é 4 milímetros segundo o autor do problema. Tá? Então, as dimensões que eu destaquei são de 4 milímetros. É cortada e dobrada para formar a peça da máquina mostrada na figura. Então, isso é uma peça de uma máquina que ela é composta pelo um semicírculo e por uma área retangular que apresenta um furo circular no meio. Né? Então, eu tenho 3 partes. Eu tenho o semicírculo 1, que aqui está. Eu tenho aqui a área retangular com o furo, que também está aqui. Então eu vou ter que dividir em partes esse problema, e é por isso que as perguntas vão ser faseadas como sempre. Então, a densidade do aço, que é que eu estou utilizando para fazer a peça, é de 7,85 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico. Então, a primeira coisa que ele está perguntando, as dimensões que estão aí na figura estão todas em milímetro. Então, agora, vamos responder as perguntas. A massa da peça de formato semicircular. Ele está querendo saber, então, a massa apenas dessa partezinha que está aqui, ó, que eu estou destacando em verde. Então, essa massazinha, eu passei aqui para baixo o desenho. Ela é um semicírculo de raio 80 milímetros. Então, isso aqui é 80 milímetros. E a espessura é de 4 milímetros. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa massa? Ora, a massa é a densidade vezes o volume. Essa peça, como eu estou chamando de peça 1, eu vou chamar isso aqui de massa 1. A densidade é 7,85 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, vezes o volume. E o volume, né, é a metade do volume de um cilindro. Então, seria o volume, seria a metade do volume do cilindro, que é dado por πr ao quadrado, vezes a espessura aí. Vamos fazer a substituição para poder fazer conta. Isso aqui, então, dá meio do π. R ao quadrado é 80 milímetros, que eu já vou passar para metros, então dá 80 vezes 10 dá menos 3 metros, elevados ao quadrado, aqui era metro ao cúbico, eu não tinha botado embaixo aí, e a espessura é de 4 milímetros, né, que vai ser a altura do cilindro, então dá 4 milímetros, é 4 vezes 10 dá menos 3 metros. Pode ver, ó, que metro cúbico vai embora com metro quadrado vezes metro, que é metro cúbico. E a resposta eu tenho, então, para a massa M1 em quilogramas. Fazendo as contas desse troço aí, já multiplicando, então, o 7,85 vezes 10 ao cubo, vezes π, vezes 80 vezes 10 dá menos 3 ao quadrado, vezes 4 vezes 10 dá menos 3 divididos por 2, deu 0,316 quilogramas. Que teteia, olha que bilu-bilu. Esta aqui é a massa do corpo 1, né? É a massa do semicírculo, né? Do semicírculo que ali se encontra. Agora vamos calcular o momento de inércia da peça de formato semicircular. 1, que é aquela peça 1 que a gente calculou a massa no item anterior, em relação ao ponto O. Então eu estou querendo calcular, ó, em relação a esse ponto. Ora, se fosse o círculo inteiro, né, o círculo inteiro, para calcular o momento de inércia, o momento de inércia do círculo inteiro, eu teria meio de M, que é a massa total do objeto, que seria 2 vezes M1, concorda comigo? Então eu vou botar até aqui, ó,
M, ao invés de M, eu vou botar 2 vezes M1, porque eu estou pegando a massa do círculo, não do semicírculo ainda. Eu estou pegando o momento de inércia do círculo, portanto é meio da massa total do círculo, que é 2 vezes maior que a M1 que eu calculei na parte anterior, vezes o raio ao quadrado. O problema é o seguinte, que o semicírculo é a metade, portanto eu teria a metade do momento de inércia. Portanto, eu vou botar entre parênteses aqui, ó, um parêntese maior, e vou pegar a metade deste valor. Então, com isso, eu vou chegar à seguinte conclusão. Isso aqui vai dar meio da massa M1, que é 0,316, vezes o raio ao quadrado, que eu vou pegar e já colocar em metros. É 80 vezes 10 na menos 3 metros, elevados ao quadrado. Isso aqui, a massa está em quilogramas, e o raio estava medido em metros. Pronto, dá quilogramas metros quadrados. Então, o I do ponto X, em relação ao ponto, a um eixo que passa pelo ponto O, o I do eixo X que passa pelo ponto O ali, né? O eixo paralelo ao eixo X que passa pelo ponto O, é igual a fazer as continhas, fazendo as continhas, deu 1,01 vezes 10 da menos 3 quilogramas metros quadrados. Então, nós acabamos de calcular para o semicírculo feito de aço o momento de inércia. Bacana até aí. Então, na letra A, nós calculamos a massa do semicírculo e com a massa nós utilizamos para calcular o momento de inércia. A tática para calcular o momento de inércia do semicírculo foi calcular o momento de inércia do círculo, que é uma fórmula pronta e tabelada, e dividir por 2, porque eu só quero a metade. Bom, agora, letra C, eu quero a massa da placa retangular. Placa retangular 2 é a placa retangular que está aqui, ó. Só que eu estou querendo calcular a massa da placa retangular como se ela não tivesse o furo. Então, ó, considere a placa sem o furo, toda feita de aço. Então, para calcular essa massa, que vai ser a massa 2, é só multiplicar a densidade do aço vezes o volume daquele corpo. Então, para calcular a massa 2, vamos fazer as contas. É a densidade, que nós temos ali, que é o 7,85 vezes 10 ao cubo. Quilogramas por metro cúbico, vezes o volume, que é o volume de um prisma, que é só multiplicar as 3 dimensões, todas passando para metros. Então eu vou botar assim, ó, 200 milímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, vezes 0,160 metros, ou 0,16 metros, vezes 4 vezes 10 da menos 3 metros. Então eu vou ter que cortar o metro cúbico com o metro vezes metro, e eu vou ter a massa do prisma sendo 1,005 quilogramas. Bah, tá muito fácil esse probleminha por enquanto. Então agora, próximo passo. Para que eu calculei essa massa da placa retangular? Para poder calcular o momento de inércia da placa retangular em relação ao eixo X. Então, para calcular o momento de inércia da placa retangular em relação ao eixo X, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Olha lá,
pega a fórmula para uma placa que passa o eixo X passando ali pelo centro dela, ele está furando apenas a dimensão de 160 milímetros, né? Então é aquela dimensão que eu devo considerar para o cálculo do momento de inércia, porque a espessura ela é muito pequena, né? Eu deveria considerar a espessura, mas se for elevar ao cubo a espessura, quando comparado 160 com 4 milímetros, 4 milímetros vai para o saco. Então é como se eu tivesse aí uma placa de espessura desprezível de 160 milímetros por 200. Só que o eixo está furando apenas a dimensão de 160 milímetros. Por isso que é ela que eu devo considerar. Então eu vou pegar lá 1 sobre 12 da massa do objeto, que é a massa M2, vezes essa dimensão que ela está furando, aqui o eixo está furando, que é a dimensão Azinho elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 sobre 12, M2 é 1,005 quilogramas, vezes o Azinho elevado ao quadrado, e o Azinho é 0,16 metros, isto aqui elevados ao quadrado. Fazendo as continhas, o momento de inércia em relação ao eixo X da placa retangular usando a calculadorinha aqui rapidamente, vai dar 2,144 vezes 10 na menos 3 quilogramas metros quadrados. Bah, olha só, mais outra resposta aqui. E eu tô ficando feliz. Vamos ver a letra I. Veja bem, a estrutura toda contém um furo, que é este furo que está aqui, ó. Este furo 3. E esse furo 3 agora eu vou calcular a massa, né, deste objeto com o formato do furo feito de aço. Então, a pergunta da letra I é a massa do furo circular, caso ela fosse feito o material da placa retangular, que é aço. Então, para poder fazer isso, é só pegar lá, ó, a massa do furo é igual à densidade, que é o aço, a densidade do aço, vezes o volume daquele objeto, que é o πr ao quadrado, vezes a altura, que é a espessura do objeto. Isso aí vai me dar o volume. Então a massa do furo, vamos ver quanto é que vai dar. Da densidade, que é 7,85 vezes 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, vezes π. O raio ao quadrado é 50 vezes 10 na menos 3 ao quadrado, vezes a espessura, que é de 4 vezes 10 na menos 3 milímetros. Aqui é milímetros e aqui é milímetros também. Então, milímetros não, eu já passei para metros, né? No momento que eu botei o 10 na menos 3, isso aqui passou para metros, aqui passou para metros, e aí o metro cúbico vai embora com esse metro quadrado multiplicado por metro. Então a massa do furo, ela vai ser igual ao quê? Vamos fazer as continhas. Massa do furo deu 0,247. Massa do furo deu igual a 0,247 quilogramas. Barbaridade. Tá muito fácil mesmo esse problema. Então agora vamos calcular o momento de inércia relativo ao furo circular. Bom, se é o momento de inércia relativo ao furo, é a ausência, esse momento de inércia ele terá que ser descontado do todo. E é por isso que esse momento de inércia eu vou considerar negativo. Então,
o momento de inércia do furo, ele vai ser negativo. E como é que eu vou calcular? É o momento de inércia de um furo que tem o formato de um círculo atravessado pelo eixo X, né? Esse círculo aí, o eixo X, ele está passando como se estivesse passando por um dos raios, né? Como se estivesse passando por um dos diâmetros daquele círculo. E aí a fórmula, nesse caso, se eu olhar para a minha tabela, eu vou observar que isso aí é 1/4 da massa do furo vezes R ao quadrado, que é o raio do furo. Isso aqui é dado tabelado. Vale para quando o eixo está passando pelo centro do círculo, exatamente da forma com que está desenhada na figura. Então isso aqui vai ficar menos 1/4 de M. Qual que é a massa do bichinho? 0,247 vezes o R elevado ao quadrado. E o R é o raio do furo, que é 50 vezes 10 na menos 3 elevados ao quadrado. Veja, eu já estou pegando em quilograma e estou pegando também em metro quadrado. Isso vai me dar o momento de inércia para o furo, que será negativo e valerá 1,54 vezes 10 na menos 4 quilogramas metros quadrados. Pronto, tá aqui o momento de inércia. Como é de um furo, é da ausência do material, esse momento de inércia eu vou considerar negativo para o cálculo do momento de inércia total. Bom, o momento de inércia da peça da máquina. Bom, a peça da máquina, ela é composta por 3 peças, por 3 pedaços. Esse semicírculo, que é 1. A área retangular que eu coloquei cheia, incluindo aço no furo. E depois eu também vou descontar uma parte do momento de inércia do furo. Então eu tenho 3 partes. Eu tenho 2 que são somadas, que é o I1 e o I2. E vou descontar do I3. Então vamos fazer isso. Olha lá, para calcular o momento de inércia, então nós vamos fazer exatamente isso. O I, o momento de inércia em relação ao eixo X, é o I1 mais o I2 menos o I3. Quem é cada um desses? O I1 é do semicírculo. O I2 é da placa retangular. Placa retangular. E a parte que eu vou descontar é aquele furo circular. Ah, que teteia! Então isso aqui vai dar o seguinte, meu chapa. O I1, que é o primeiro I que eu calculei, é 1,01 vezes 10 na menos 3. 1,01 vezes 10 na menos 3. Mais o I2, que é da placa. Vamos dar uma olhadinha na placa. 2,144. 2,144 vezes 10 na menos 3, menos o do furo, ó. O furo deve ser computado como momento de inércia negativo. Eu botei uma observação aqui para eu mesmo não esquecer. E o bisonho de cadete, ele esquece essas coisas. Então, cuidado. Então, isso aqui dá menos 1,54 vezes 10 na menos 4 quilogramas por metro quadrado. Logo, o momento de inércia daquela peça, dessa peça que aqui está, que é a placa de aço delgada, tá? Essa peça
Em relação ao eixo X, porque em relação ao eixo Y e eixo Z seriam outros valores, ela vai dar um valor total, fazendo as contas, de 3 vezes 10 na menos 3 quilogramas por metro cúbico. Isso aqui, pessoal, já é a resposta final do problema. E se o problema tivesse perguntado alguma coisa direto, seria isto. Então, olha só, vamos verificar lá em cima. Pode ver que eu risquei aqui, mas a pergunta original era o momento de inércia em relação aos eixos coordenados. E aos eixos coordenados quer dizer que é em relação a x, y e z. Eu só calculei, eu só exemplifiquei fazendo o cálculo em relação a x. Mas fica o convite para que os senhores cadetes tentem fazer em relação ao eixo Y e ao eixo Z e perguntem na sessão lá qualquer dúvida que tenham. Valeu, bons estudos!